Seja bem-vindo a este momento especial de pensar e refletir sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que certamente abre a nossa curiosidade e chama a nossa atenção. Vamos falar aí, se Deus aparecer, o que é que vamos ver? Uau, você já imaginou alguma coisa como uma manifestação extraordinária do Criador assim diante de um mero mortal? O que de fato aconteceria? Qual seria o teor dessa experiência, digamos assim, indizível? Vamos dar uma olhada. É interessante que na própria Bíblia, na Escritura Sagrada, nós temos referência a respeito desse assunto que chama a nossa atenção desde o começo. E então eu me recordo aqui do livro de Êxodo, um texto muito interessante, que aparece lá no capítulo 34. Vamos ver o que é que a Bíblia nos apresenta. Diz o texto o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum no monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Uau! Que texto forte e impressionante. Quando nós olhamos o texto de Êxodo 34, é importante entender o seguinte, né? Deus havia libertado o povo de Israel do Egito, da escravidão, e propôs uma parceria, um relacionamento profundo de amizade com aquele povo frágil e limitado, com a intenção de revelar-se a eles e trazer o seu grande plano de redenção para a realidade da humanidade fragilizada. Deus, então, ali faz uma aliança com eles e apresenta as suas diretrizes, a sua lei, e isso aparece de maneira muito especial ali na metade de Êxodo, especialmente capítulos 19 e 20. Mas acontece que esse povo vai se afastando dos compromissos da aliança, e chega um ponto em que eles quebram a aliança, fazendo o famoso bezerro de ouro que aparece aqui um pouquinho antes, no capítulo 32. E aí, nesse processo, Moisés estava lá diante de Deus trazendo as tábuas dos 10 mandamentos. Ele fica tão indignado e revoltado com o que ele vê que ele acaba quebrando as tábuas, e agora há o momento de entrega das segundas tábuas que aparecem nesse relato, e Moisés vai estar na presença de Deus, e Moisés tinha apresentado o seu desejo, vamos assim dizer, de ver a Deus mais de perto. E o que é que a gente vai encontrar? A gente vai ter um momento, Deus vai acabar explicando para Moisés que não dá para ele entrar em contato com a glória divina e sobreviver, né, devido à sua finitude e à sua condição frágil, mas Deus haveria de passar diante dele.
E aqui, quando isso acontece, chama a atenção os detalhes que o texto nos apresenta, porque a gente talvez pudesse imaginar que essa manifestação, esse aparecimento divino diferenciado, deveria ser alguma coisa, digamos, mais apoteótica, ou talvez assim, mais do que hollywoodiana, né, com todos os efeitos especiais. Mas ainda que esse contexto de glória divina e de poder estejam presentes, quando Deus passa proclamando, como quem diz assim, deixa eu me apresentar. Moisés, venha conhecer mais de perto quem eu sou de verdade. E aí ele diz então, Deus compassivo e misericordioso, paciente, e aparece essa expressão cheio de amor e fidelidade. E vai aparecer aí uma dupla de palavras tão especiais, que são exatamente a palavra hebraica Hesed e a palavra hebraica Emet. Hesed e Emet é uma dupla que aparece 25 vezes no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, e é curioso porque ainda que a tradução aqui esteja excelente, amor e fidelidade, as duas palavras delas são tão amplas, tão extraordinárias, tão especiais, que até, vamos assim, é difícil a gente conseguir traduzir de maneira completa. A palavra Hesed, por exemplo, quer dizer amor, quer dizer misericórdia, quer dizer bondade, mas ela também quer dizer lealdade e fidelidade. Uma palavra que os estudiosos puderam perceber na relação que ela tinha com a questão da aliança, né? No sentido que é um amor fiel e leal que é inquebrável, é uma misericórdia que se sustenta de maneira definitiva a partir do próprio Deus. Então, isso é assim, é como quem está dizendo aqui, olha, escuta, Deus, o Senhor é santo, justo, e se a gente fosse esperar a consequência lógica disso, esse povo não tem mais chance, e toda a tua intenção de redenção, ela está comprometida. Então Deus vem e se apresenta dessa forma. Olha que coisa impressionante. E também, em seguida, vem a palavra Emet, que a gente vai, né, falar um pouquinho mais sobre ela, que literalmente é mais traduzida como verdade. Mas Emet, que vem da mesma palavra que deu origem à palavra amém em português, né? O radical tem uma ideia de algo firme, de algo sustentável, de algo naquilo que você pode se basear, de ideia de estabilidade, e que tem a ver com a ideia de verdade. E aqui ela é traduzida de uma maneira muito adequada, que é essa fidelidade, algo que se sustenta a partir do próprio Deus. Então o que a gente vê é assim, quando Deus chega aqui para aparecer, ele se dá a conhecer. E Deus basicamente nos diz, olha, você quer entender quem eu sou? Muito mais do que poder, muito mais do que qualquer coisa que você imagine, as ideias fundamentais são exatamente essas ideias de amor fiel e leal e verdade na qual a gente pode confiar. Pensando sobre isso, é interessante que a gente vai lá para frente e olha alguns textos da Bíblia que chamam a atenção. Um deles, por exemplo, aparece no Salmo de número 85. E olha que coisa interessante, é um salmo também que celebra aquilo de extraordinário que Deus fez a favor do seu povo. Ele começa dizendo, foste favorável à tua terra, ao Senhor, trouxeste restauração a Jacó, e ele vai, né, falando sobre isso, e quando chega lá na frente, a gente vê no verso 10, nós encontramos essa referência tão importante que merece destaque aqui. Vamos ver o Salmo 85, verso 10 e 11, e também o Salmo 89, 14. Dá uma olhada no que o texto diz. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão,
A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Olha que coisa impressionante. Você vai encontrar de novo a dupla, né, que aparece aqui, Chesed e Emet. E o sentido é que nesse agir divino, todo extraordinário e redentivo, essa graça, esse amor leal e essa verdade firme, fiel de Deus se encontram. E, na sequência, a justiça, né? A palavra que nós temos aqui, tzedek, e a palavra shalom, paz, se beijarão. Então veja que quadro extraordinário a gente percebe e vê. Um pouquinho mais na frente, quando a gente lê o Salmo 89, a gente começa a entender por que esses elementos são tão destacados. Olha lá, diz o texto: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente, que é exatamente a mesma expressão, de novo ali, que aparece, que é Chesed e Emet, que vão à tua frente, juntamente com essa ideia de que a justiça é a referência que sustenta esse domínio, esse reinar divino que é tão valioso no livro de Salmos. Então, olhando para isso, a gente começa agora a ter uma compreensão mais nítida do que está envolvido nisso. E aí, a gente deve pensar, mas afinal de contas, o que a gente deve entender dessas palavras que são, assim, vamos dizer, uma maneira de definir Deus na sua apresentação diante do povo com o qual ele faz aliança e diante de nós. Como é que é isso? E aí a gente começa pensando, afinal de contas, o que é esse negócio de verdade? Quando a gente pensa em verdade, nós temos toda uma tradição na história do pensamento que discute o assunto, né? Na verdade, quando a gente tenta definir isso, a coisa começa assim na história da nossa tradição, lá na filosofia grega, com gente como Platão, Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, vai falar de verdade como correspondência. E até hoje essa é uma definição clássica, né? Ou seja, verdade é aquilo que corresponde à realidade, né? Com essa qualquer referência que se faz à realidade por meio do pensamento, por meio da linguagem, pressupõe essa relação de conexão adequada, né, entre aquilo que é real e aquilo que é expresso com relação a isso. E essa percepção, que ela é muito marcada no pensamento grego, ela entra na história medieval, ela está, por exemplo, muito fortemente presente na escolástica medieval, em Tomás de Aquino. Tudo isso tem uma importância muito grande, mas é curioso que essa ideia de verdade, que é tão importante para a própria formação da cultura, até mesmo da cristandade, né, da definição daquilo que a gente vê na área do estudo da teologia e até mesmo aquilo que vai formar, né, o pensamento europeu inicial, a gente vai ver que, apesar disso ter grande valor e ter muita importância, é curioso que, olhando para o conceito de Emet, que é uma das referências que Deus apresenta a respeito dele mesmo, essa definição ela tem os seus limites, porque Emet é muito mais do que isso. E olhando para essa palavra hebraica tão importante, o que está por trás desse elemento que envolve Emet? Olha que coisa curiosa. Quando a gente estuda a Bíblia hebraica no original, a gente começa a perceber que tem umas curiosidades que a gente nunca viu direito, né, e que chama atenção. A palavra Emet, por exemplo, é muito interessante que ela é escrita, né, com 3 letras, 3 consoantes aí que marcam, que são Aleph, Mem e Tav, e essas consoantes elas equivalem exatamente à primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio do alfabeto hebraico e a letra final do alfabeto hebraico. Então você vê essa proposta bíblica assim, fala de verdade não só como um conceito estático, como um objeto que a gente analisa à luz da razão e chega a uma determinada conclusão objetiva a respeito dele.
ela vai muito mais longe, né? De fato, esse conceito que a gente tem de verdade, ele passou por um processo todo de desestabilização na história do pensamento ocidental. Você vai ver gente, por exemplo, num contexto mais contemporâneo, como Friedrich Nietzsche, né, que vai desvalorizar completamente a ideia de que é possível ter uma verdade absoluta, né? Você vai ter a verdade condicionada à subjetividade. Você tem pensadores como Jacques Derrida, que vai caminhar numa ideia de que a verdade não é acessível de fato. Gente como Michel Foucault, que vai falar que verdade está ligada ao conceito de poder, né? Quer dizer, a relativização da verdade, tão sonhada e procurada pelos grandes filósofos gregos, que chegou até o tempo da modernidade, ela meio que se derreteu, né? Então hoje nós temos uma sociedade assim que não sabe muito bem o que se pode dizer a respeito de coisa alguma, porque tudo é fluido, tudo é indefinido nesse mundo tão descrito pelo famoso Zygmunt Bauman, que falou dessa realidade pós-moderna. Mas, voltando para o Emmett é interessante porque começo, meio e fim, então a verdade ela tem uma perspectiva de abranger a totalidade. A verdade está relacionada com um fato muito mais dinâmico do que a mera constatação estática. Ela é algo muito mais amplo nesse elemento bíblico que aparece como referência daquilo que Deus mostra quando Ele resolve se identificar diante de nós. Consequentemente, o que é interessante pensar sobre a questão dessa palavra verdade? É tão curioso, né? A tradição hebraica tem brincado com as letras, assim, curiosidade, então é interessante que até o número da palavra hebraica emet, somando tudo, dá um número 441, cuja referência é o número, somando é o número 9, né? E nessa mesma brincadeira, quando eles fazem a mesma coisa com Hesed, somando tudo, também dá o número 9. E curiosamente, a palavra sheker em hebraico, que é uma palavra que quer dizer mentira, o oposto da verdade, se somar tudo e fizer essa conta, dá 6, né, que é exatamente o 9 ao contrário. E é curioso que quando você vê essa palavra sheker, você vê uma perninha de uma letra tentando segurar tudo. Você já ouviu aquela história de que a mentira tem perna curta? Alguns estudiosos acham que isso veio exatamente dessa palavra. A gente não tem como confirmar, mas não deixa de ser interessante e não deixa de ser curioso todo esse elemento que está envolvido com essa ideia do que aparece aí. Mas entendendo Emet dessa forma, é até impressionante ver que, por exemplo, a primeira letra da palavra Emet em hebraico é a letra Aleph, que é a mesma letra para se referir ao nome de Deus. Inclusive, às vezes, quando se fala de Deus de uma maneira mais resumida possível, você coloca essa letra como referência. E quando você pega a palavra verdade, Emet, e tira a primeira letra, fica a palavra Met, que quer dizer morto. Ou seja, sem verdade, sem Deus, não existe condições de vida. A coisa está relacionada com tudo. Agora, toda essa curiosidade, a gente deve prosseguir e tentar entender esse elemento mais amplo que envolve essa realidade da palavra verdade apresentada aqui. Que diferença nós temos? É que, como a verdade tem essa amplitude muito grande, e como a verdade é um elemento dinâmico e absolutamente bem mais amplo do que a gente vê no pensamento filosófico, a gente vê que a verdade aparece com outros elementos únicos e especiais que nós temos na Bíblia. Verdade, em vez de ser um conceito abstrato, verdade tem a ver com aquilo sobre o qual eu posso estar firme, sobre algo que tem elemento de estabilidade. Ou seja, a ideia fundamental é em que eu posso confiar. Então, quando Deus se apresenta como um Deus que é o Deus da verdade, Ele não está só dizendo, olha, o que eu sou a referência que a gente pode ter de algo que corresponde
a compreensão de todo mundo, ele não está só dando uma ideia para a gente, mas está dizendo que ele merece toda a confiança, que você pode entregar a sua vida sobre essa base de estabilidade, que ela estará em boas mãos. Então, por isso que ser verdadeiro é ser fiel. E isso tem um destaque extraordinário e significativo, porque a gente tem 3 elementos aqui. Verdade é correspondência à realidade, não é uma ruptura com a realidade, não é um deslocamento, né, que não está fundamentado nesse ponto de partida, vai terminar esvaziando a condição de lidar com a realidade. Mas verdade também tem um aspecto relacional, interpessoal, que ganha um destaque extraordinário na Escritura. E não só esse aspecto aparece aí, mas também tem a ver com aquilo que hoje em dia os estudiosos chamariam de um elemento mais existencial, pessoal, ou seja, verdade é aquilo em que eu posso tomar as minhas decisões fundamentadas e com plena confiança de que eu estou na direção certa, apesar de que essa tomada de confiança, essa postura de confiança envolve sempre uma atitude de risco, né? Por isso que é curioso que o Deus verdadeiro, que é o Deus que se revela, é o Deus que se esconde. É o Deus que age na história, mas ao mesmo tempo nos coloca em situação, como colocou o povo de Israel, né? A gente pergunta, a pergunta que eu mais recebi é: por que Deus, então, se ele é poderoso, ele é bondoso, por que deixou acontecer isso? Deus deixou acontecer tudo que é agradável, que deixa de ser. E, no entanto, existe um mistério nesse relacionamento com Deus que envolve essa apropriação da verdade no nível pessoal profundo e no nível pessoal que envolve o desenvolvimento da dependência de Deus num caminho permanentemente arriscado de fé triunfante, porque ela se fundamenta nessa verdade, fidelidade, relacionamento com o Criador Redentor com profundidade. E assim, a gente começa a perceber que essa apresentação de Deus e quem Ele é, tão marcada por essa dupla que envolve, né, de novo, Hesed e Emet, que envolve esse amor leal e fiel que não pode falhar, juntamente com essa verdade que significa estabilidade, firmeza sobre a qual eu posso me sustentar, vai chamando a atenção como é que isso tem um desdobramento para a vida. Então, olha a diferença interessante. Em vez de ser apenas uma reflexão abstrata sobre a realidade que seja descrita a partir de um mundo estático, onde a gente tece teorias e estabelece aí as nossas ponderações, a verdade com esse aspecto dinâmico, ela apresenta um desdobramento que envolve a nossa vida. Por isso, o que vai acontecer? Não se espera da verdade divina e também do seu amor fiel que eles sejam referências que estão em Deus e, vamos dizer, não temos nenhuma decorrência disso. Ao contrário, quando a gente vê a pessoa que vai entrar nessa aliança com Deus, com seus desdobramentos, o que se espera dela é exatamente que ela mostre o quê? Hesed e mostre Emet. É impressionante como muitos textos bíblicos, vai ver Miqueias, por exemplo, dizendo o que Deus deseja, exatamente que as pessoas mostrem esse tipo de postura que é Hesed. Você vai ver até no livro de Ruth uma referência que aquilo que se espera dessas pessoas é que eles mostrem isso. E a mesma coisa da verdade aparece, mas não verdade só como descrição de algo que é oposto à falsidade abstrata, mas um tipo de vida que tem desdobramentos muito concretos e nítidos na direção daquilo que envolve o que de Deus existe que deve alcançar e atingir a nossa vida. Esse elemento é tão importante, é tão valioso, tão significativo, que a gente, quando
chega no Novo Testamento, a gente vai, né, pensar agora, peraí, você está falando de Deus aparecendo, né? Lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai, para Moisés, temos algumas outras grandes manifestações que a Bíblia vai apresentar, que os teólogos chamam de teofanias, né? Mas não é verdade que a revelação maior de Deus para nós não é exatamente na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Emmanuel, o Deus conosco, né, que no momento do Natal é tão celebrado por toda a cristandade, o mistério da encarnação. E a pergunta é, como é que a palavra divina vai definir com clareza a pessoa de Jesus? E aí nós vamos diretamente olhar o texto extraordinário do Evangelho de João. Olha só, quando a Bíblia vai apresentar Jesus falando dessa coisa assim extraordinária, impressionante, do Deus conosco, em João 1, dá uma olhada comigo a partir do verso 14, olha só o que o texto nos apresenta. Diz o texto que a palavra, o verbo, né, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Atenção, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Entendeu bem? Captou a mensagem? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus é apresentado, vamos dizer, no texto mais emblemático sobre a realidade da encarnação, no começo do Evangelho mais, assim, vamos dizer, teológico do Novo Testamento, começo de João, nós temos a referência de graça e verdade. E claro, nós temos aqui a palavra grega aparecendo no texto, mas as palavras gregas, a gente sabe que aletheia é a palavra verdade grega, mas ela está exatamente traduzindo o que nós temos com referência a Deus lá atrás. Tanto é que a tradução para o hebraico moderno do Novo Testamento traduziu exatamente isso aqui por Chesed e Emet. Ou seja, Jesus se apresenta aqui como a grande revelação de Deus. Ele é, nas palavras de Colossenses, a imagem visível do Deus invisível. Ele é, né, o Senhor do universo entre nós. Para, né, a sua proximidade maior ainda do que a presença divina na história da aliança com Israel, mas de uma maneira plena, né, o Filho de Deus é entre nós para trazer a redenção absoluta, se identificando conosco nesse grande mistério da encarnação, e ele se apresenta como Chesed e Emet, como amor fiel, como graça e verdade na qual nós podemos estar plenamente seguros, absolutamente confiável, e assim nós temos essa revelação divina. Consequentemente, isso traz todo um desdobramento para nós. A necessidade de um entendimento sobre o que é a vida, o que a gente deve ter como referência para nós. E o primeiro elemento que aparece aí é que nós temos diante do Criador, da nossa realidade, da história, é de entender que existem conceitos sobre verdade que são falsos, que quando se tenta construir, podemos assim dizer, uma espécie de teoria da verdade, que não tem fundamento naquilo que é realmente a referência maior da verdade, essas propostas não têm como subsistir. Por isso que talvez não seja tão estranho como, né,
nos últimos séculos, muita gente tem dito, não, a verdade é a sua verdade pessoal, a sua verdade subjetiva, o que é verdade para você é o que importa. Verdade é aquilo que você sente, né? Existe uma verdade, assim, principalmente psicológica. Não, verdade não existe. Verdade, ela é um consenso social. Se um grupo X entende que é verdade tal coisa, isso será verdade para eles, né? Isso tem trazido uma crise tão grande em que as pessoas hoje não têm mais, em grande parte, parâmetros para decidir o que é certo e errado. Fica até difícil a gente tomar uma postura para dizer, olha, determinado grupo humano resolveu fazer tal atrocidade. A gente diz, não, mas a gente tem que entender que para eles isso não é atrocidade. Olha, tal situação X que aconteceu na história, houve um pessoal que praticou um genocídio. Não, mas genocídio do ponto de vista de quem? Quer dizer, a gente vai ficando maluco quando não aparece referência. A erosão desse conceito ele é fundamental. O que nós entendemos que a palavra divina apresenta para nós uma referência? Veja que quando se fala de Jesus, não se fala de um Jesus simplesmente psicológico ou meramente metafísico. Não, o João fala, nós estamos dando testemunho dele. Nós vimos, olha, é real. A ressurreição aconteceu. Isso é verdade no sentido mais senso comum possível. É uma perspectiva realista que, de fato, as nossas palavras não estão soltas, né? Aquilo que a gente fala sobre e pensa sobre o mundo não é uma coisa que qualquer ideia tanto faz. Não. A verdade é a verdade e a mentira é a mentira. Só que a decorrência de como essa verdade bíblica, hebraica, aparece, ela traz uma amplitude. Ela não é o slide parado, ela é a cena sendo apresentada no contexto da vida. Então, nós não só temos a responsabilidade de compromisso com a verdade bem entendida na nossa compreensão. O que nós vemos, e quando Deus se apresenta nessa dimensão de Hesed e Emet, Deus está mostrando para a gente o seguinte, olha, aqui eu estou mostrando em quem vocês podem confiar, em quem há plena segurança. Você não pode confiar no seu próprio entendimento. Você não é refém daquilo que acontece na sua própria tribo. Você não é refém dos ditos personagens especiais da história. Você tem como referência Deus, a sua palavra e aquilo que ele apresenta como referência de identificação para nós, que é exatamente esse amor incondicional, dessa disposição de resgatar e de perdoar, o seu poder, a sua grandiosidade sendo toda encaminhada para o seu projeto de redenção, que não abre mão da sua justiça, mas tem toda a intenção de alcançar a sua vida, o seu coração, para trazer você de volta para ele. E quando a gente olha isso, a gente vê o desdobramento extraordinário que vai aparecer no próprio Novo Testamento. Olha que coisa. Enquanto tanta gente tenta falar, olha, não, mas verdade é isso, né? Como é que verdade seria definida para Immanuel Kant, né? O que Kierkegaard disse sobre a verdade? O que os maiores filósofos pensavam? E vamos falar a verdade cá entre nós. Às vezes o pessoal fala coisa tão complicada que a gente acha que nem eles não entenderam direito o que eles falaram. Mas quando você ouve, pessoal, vamos lá, preste atenção, está sentado, está comigo. Você ouve as palavras de Jesus que ecoam através dos séculos, é de arrepiar. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, verdade, mais do que ideia, ou até mesmo mais do que um elemento que a gente pode dizer, nisso aqui eu posso confiar, a verdade é pessoal. A verdade está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe a amplitude? Então quer dizer que você nunca vai chegar ao entendimento pleno da verdade pelo mero exercício da razão, ou pelas ferramentas humanas de tentativa de compreensão, identificação, elaboração da realidade, pelo simples fato de sermos
limitados e finitos e até mesmo caídos. Nós precisamos de um encontro com a verdade. E Jesus se apresenta, eu sou a verdade. Então, você deve ouvir esse desafio de buscar a Deus na sinceridade verdadeira do seu coração e abrir a sua vida para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apresentou isso, não, pessoal, tem tantas ideias boas por aí e eu sou mais uma. Não, ele apresenta isso, então nós apresentamos diante de você essa palavra bíblica tão fundamental, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você deve abrir a sua vida para o Senhor de uma maneira especial. Mas nós temos alguns outros desdobramentos interessantes. O que quer dizer isso? Que estar em sintonia com a verdade não se restringe ao entendimento da verdade e a sua referência objetiva, não para aí nesse momento em que a gente entende a amplitude, abre o coração e o espírito e recebe, né, a vida eterna, recebe a proposta do caminho, recebe Jesus como a verdade da minha vida. A gente entra nessa comunhão, nessa relação interpessoal com Deus. Estar nesse caminho da verdade é conversar com Deus como quem conversa com seu pai, com seu amigo. É de fato entender que Ele pagou o preço do meu pecado e me aceita completamente. A mesma disposição de perdoar desde a história de Israel está disponível para você que simplesmente aceita a sua fragilidade, se volta para Deus, independente de qualquer coisa, e é recebido de maneira especial. Mas é interessante porque a coisa vai mais longe, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Uau, a gente celebra e desfruta, mas Ele é um caminho, existe uma caminhada da verdade, um caminho com Deus. E que caminho é esse? Esse caminho aparece de maneira tão especial quando nós vamos chegar lá para ler um pouco mais das cartas de João. Aliás, para sua informação, como João gosta da verdade. O tema que, se você lê o Evangelho e as cartas, a verdade está em toda parte. É o livro bíblico que mais trata desse assunto de uma maneira tão nítida e tão legal, que certamente nos ajuda demais. Olha só o que o texto de 1 João, capítulo 1, verso 6, vai dizer para a gente. Ele chama a atenção porque ele diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Interessante, né? Que história é essa de praticar a verdade? Verdade não é um conceito, não é um assunto até discutido na história da filosofia. Verdade não é uma ideia que eu entendo e eu concordo com ela, ou não é um conceito que diz, olha, aqui eu posso, vamos dizer, estabelecer uma base, é algo que é confiável. Pois é, mas mais do que isso, verdade é algo que é praticado. Por quê? Porque a vida não se sustenta a partir de meras elaborações e explicações que são abstratas e distantes. Ela se manifesta na realidade coerente da vida da pessoa em sintonia com a verdade. Por que a Bíblia critica tanta hipocrisia? Por que a Bíblia às vezes é direta e diz, olha, o fulano está mentindo? Porque, na verdade, apesar das pessoas mostrarem tantas teorias, na prática, o que elas fazem no dia a dia mostram em que, de fato, elas acreditam no sentido pleno da palavra. Ainda que muita gente venha dizer, olha, eu sou relativista, eu acho que cada um pensa como quiser. Quando você conversa e descobre ali a paixão da pessoa, você, na verdade, vê que a pessoa tem uma causa. Ela tem coisa com respeito à qual ela é contra e é contra mesmo. E ela é a favor de uma outra perspectiva e é a favor mesmo. Então essa conversa da subjetiva, ela não se sustenta, porque ninguém vive sem colocar o pé sobre alguma coisa. A questão é se isso dá sustentação ou não. Como a verdade de Deus é a verdade de fato?
como isso está relacionado com a experiência dessa manifestação de Deus a nós em Cristo Jesus, para entrarmos em sintonia com essa verdade, ela se desdobra na vida. Por isso, verdade é algo praticado, juntamente com a misericórdia. Por isso, a proposta do cristianismo primitivo não é simplesmente uma explicação dos mistérios do mundo. Ela é uma proposta de vida. Quando é que a gente vê alguém ligado à verdade? Quando essa pessoa não se corrompe. Quando a gente vê que essa pessoa está disposta a amar o próximo. Quando a pessoa vive a sua vida praticando a verdade, e aqui só tinha uma mistura na época de João de ensinamentos falsos que se misturavam com práticas falsas. Então, quando alguém vive em sintonia com a maneira de viver do próprio Jesus, porque a verdade envolve esse elemento interpessoal, prático e que faz toda a diferença. Por isso, a gente, caminhando para o nosso desfecho, vai ver o finalzinho dos escritos de João, lá naquela sua carta pequenina que aparece ali na chamada terceira epístola de João, e nós vemos o que o texto nos vai apresentar no desfecho dessa carta tão especial. Ele vai dizer o seguinte, né? Ele diz que ele está alegre em receber a visita dos irmãos, e no verso 4 diz algo tão bonito e especial: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Uau! Né? Se a gente pensa em praticar a verdade, que parece uma coisa difícil da gente, vamos dizer assim, colocar numa figura, imagine andando na verdade. Então veja que coisa interessante. Andar na verdade envolve essa sintonia com o que é verdadeiro do ponto de vista do nosso entendimento. Envolve essa relação pessoal de caminhada com Deus a partir desse encontro com Jesus. Mas envolve um caminhar do dia a dia. Andar na verdade é andar na dependência de Deus. É andar ao sabor do Hesed, desse amor que nos sustenta. Então eu digo para você que começou, ou que está começando, ou que tem intenção de começar essa caminhada com Jesus, assim como a gente vê na história bíblica, assim como a gente vê naquilo que acontece com o próprio Jesus e com os discípulos, não vai ser nada fácil. Você vai ter momentos difíceis, você vai se sentir às vezes abandonado pelo Senhor da verdade. Você vai ter a sua mente às vezes confusa, passar por momentos de turbulência, tribulação, mas você vai caminhar, vai atravessar os desertos. E aí a gente tem a grande questão que aparece para a gente. Por que que a gente pode estar ligado à verdade e caminhar nela? Com seus desdobramentos éticos, com desdobramentos para a nossa vida, porque ela é absolutamente confiável. Ela é bastante definida como aquilo que eu posso me sustentar, ainda que eu não consiga ver. É por isso que a verdade tem amplitude através do tempo. Ninguém destrói a tradição de Israel e do seu povo e a palavra divina. Ninguém destrói a fé em Cristo Jesus. Os séculos passam, as ideias vão embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então você precisa se fundamentar isso, apesar das lutas, dificuldades e momentos difíceis na sua caminhada. E a gente termina pensando, mas por que isso é tão seguro? Sabe por quê? Sabe por que a gente pode descansar no Emet? Por causa da Hesed. Porque o amor de Deus é incondicional. É uma graça extraordinária, é um amor que não pode se abalar, porque depende dessa grande manifestação que a gente tem diante dessa visão, quando Deus se apresenta. Quer seja no Sinai, quer seja em Cristo Jesus, a gente descobre que essa graça, que esse amor leal, que essa misericórdia fiel que se apresenta é a razão porque a gente pode estar tranquilo. O pior que seja mais difícil a caminhada, a gente volta para os braços do Pai amado que resolveu nos amar
e trazer a salvação. Deus abençoe a sua vida de maneira muito especial, com muita Chesed e Emet. Amém.